Olá, eu sou a Sol Mendes e hoje eu vou te falar qual que é a diferença entre o ego e a intuição. Intus, que é a intuição, e do actionis, que é a ação. Então, a intuição é a ação do íntimo, é a ação da sua alma, é a ação da sua essência. A intuição é o desenvolvimento da sua essência, é a sua alma falando, é a sua essência falando com você. E é engraçado que há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha feito essa pergunta: meu Deus, qual que é a diferença entre ego e intuição? Porque é difícil a gente saber se aquela vozinha que está na nossa cabeça é realmente a nossa intuição ou é o ego, né? E eu tive essa resposta. A intuição é quando você sente, é um sentimento que você não sabe de onde que vem, é uma coisa bem mais profunda. O ego é quando você racionaliza as coisas. O ego, ele é movido muito a resultados. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter resultados na vida, né? Porque o ideal é o equilíbrio, entendeu? Mas o problema é quando você exagera um pouco nisso e leva para o outro polo, né? Leva muito mais pela razão e pela lógica do que pelo coração. Sabe quando você sente alguma coisa, você tem uma intuição e você não sabe de onde que você só sabe que você precisa fazer aquilo, que você precisa ir, que você precisa falar aquilo, né? Porque quando você leva isso para o teu racional, aí você começa a pensar: não, mas se eu fizer isso, é isso. Não, mas daí eu vou ter resultado tal. Não, daí mas vai acontecer isso. Não, mas pode acontecer aquilo. Mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, daí não vai dar certo. Sabe? O ego, na verdade, ele é aquela voz muito, extremamente racional, e ele é sempre... ele nunca vai ser positivo. Ele sempre vai criticar, ele vai julgar, ele vai condenar. Entendeu? Ele sempre tem uma justificativa para tudo e ele sempre pega alguma coisa tua contra você, sabe? Ele vai tentar sempre justificar a intuição, e a intuição não é para ser justificada, ela é para ser sentida, sabe? Quando você sabe que você precisa fazer alguma coisa e você não sabe por quê, como por exemplo esse projeto que eu tive, né? Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não tinha um motivo racional para isso. Mas eu sabia que era uma coisa que eu tinha que fazer, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho, com todos os karmas que eu preciso queimar, né? Que eu preciso aprender. Eu sei que às vezes podia ser até muito além do que eu poderia no momento, mas na verdade não é. Esse é o ego que tá falando que você não pode. O ego é assim, ele fala: você não pode, você não consegue, você não tem capacidade, porque aconteceu isso com você, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Esse é o ego, tá? Ele sempre vai tentar te colocar para baixo. Ele vai sempre tentar te justificar de você fazer ou não aquilo. Porque ele tá sempre focado num ganho, entendeu? Num ganho que às vezes pode acontecer ou não. Mas a intuição, ela realmente é do coração, né? É uma coisa que você sente, tá aqui dentro. E na nossa sociedade, a intuição, ela é muito rechaçada, né? Porque a gente foi educado a não chorar, a não sentir, porque isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de maricas, isso é coisa de gente que de gente burra, de gente boba, de gente sensível demais, que a sensibilidade não é uma coisa boa. Então a sociedade, ela rechaça muito a intuição. E na verdade não, na verdade é o contrário, né? Isso é muito coisa de era de peixes, né? E como a gente está entrando numa era de aquário, que é uma era que realmente vai unir as duas coisas, a espiritualidade com a matéria. Então, na era de aquário é a era que a gente começa a se abrir para essas coisas, começa a aprender o que são essas coisas, e a gente começa a conseguir equilibrar essas coisas com a matéria, né? Porque a gente está na dualidade aqui da Terra. Por mais que exista a espiritualidade, por mais que isso seja bom para nós, a gente está vivendo no planeta Terra, a gente está vivendo numa dualidade, né? Então, a gente precisa da matéria tanto quanto a gente precisa da espiritualidade. Então, e o ideal é que você equilibre essas duas coisas. O ego, ele está sempre focado em conseguir alguma coisa por causa de alguma coisa. Ele sempre tem uma segunda intenção, vamos dizer assim. A intuição não. Ela vem do coração. E o que ajuda muito
na manifestação da sua intuição, para que quando ela venha, você sabe que ela é o que? É a meditação. Porque a meditação é o canal que você tem lá com lá em cima, né? A meditação é fazer com que você abra esse canal, que você possa vir a sentir as coisas, que você possa identificar as coisas, quando é uma intuição e quando é um ego. Então, a meditação ela é muito importante, porque é uma conexão com o divino, entendeu? Então, quando você mantém sempre essa conexão com o divino, você se abre para essas possibilidades, você se abre para entender a intuição. A intuição é como se fosse... É como se fosse o caminho, sabe? É como se fosse a tua comunicação, digamos assim, com a espiritualidade, com você aqui, né? É uma forma, é a manifestação da sua essência. A sua essência se manifesta através da sua intuição. Então, você recebendo essa intuição, você vai conseguir entender muitas coisas, você vai conseguir entender a sua missão de vida, né? Ela te dá os caminhos que você precisa, ela te fala o que você precisa fazer, mas ela sempre vem do coração. Então, para você conseguir saber o que é a intuição, você precisa entender o que é a sua essência, o que é você em essência, qual é a sua identidade, porque senão você não vai conseguir saber identificar o que é ego e o que é intuição. Porque quando você conhece a tua identidade, quando você conhece a sua essência, quando você se conhece, você sabe que aquilo é uma intuição, que aquilo está vindo do seu coração. Senão, como que você vai, se você não sabe quem você é, se você não se conhece, não conhece a sua essência, como que você vai conseguir escutar uma coisa que vem de dentro de você? Porque muitas vezes não é só o ego que tem também, né, falando aqui na nossa cabeça, é muita coisa. São os nossos personagens de vidas passadas, né? Os karmas que a gente teve no passado, esses personagens que a gente viveu em outras vidas também, a gente traz isso com a gente, então eles também podem falar através de você, espíritos podem falar através de você. Então, é importante que você esteja atento à sua essência, à sua verdade, ao seu eu superior, porque você vai saber quando é ele e quando não é. Então, quando você conhece as suas emoções, você sabe o que você está sentindo naquele momento, você tem que parar para fazer isso. Você tem que sair do piloto automático e tem sempre que manter o canal limpo. Então, você tem que sair do automático. Você tem que sempre estar ali meditando, você tem que parar na sua vida para você poder sentir essas coisas, sabe? Você tem que se dar a oportunidade de sentir as coisas, porque a intuição ela vem do sentir. Ela é a tua parte emocional, porque a gente está aqui na Terra, a Terra ela é um planeta para que você venha aprender a lidar com as suas emoções. Então, quando você sabe o que você está sentindo aqui dentro, você consegue entender o que é a intuição, o que ela está querendo te falar. Porque quando você para de fazer essa conexão com o superior, o ego ele entra em ação e daí ele pode vir e pode te dominar, entendeu? Aí já viu, né? Mas se você sempre manter o teu canal em conexão superior, você sempre vai conseguir saber, você sempre vai conseguir receber essa intuição e saber se realmente é uma intuição ou se é do teu ego. Então a intuição ela sempre vai te elevar, ela sempre vai te elevar a um nível maior. O ego ele sempre vai restringir. Ele sempre vai dar aquela sensação de não merecimento, você não merece, porque você não pode fazer isso, porque você não é capaz, porque aconteceu um monte de coisa com você. A intuição não, a intuição você sente, você sabe que você tem que fazer aquilo. Alguma coisa te diz que você precisa fazer aquilo. Não precisa ter um motivo racional para aquilo, mas você sabe que você tem que fazer aquilo. Porque se você leva isso para o racional, para o mental, daqui da cabeça, você acaba caindo na autossabotagem, nos paradigmas, nos condicionamentos passados. Então, você tem que deixá-la sempre falar aqui no teu coração. A sociedade, ela fala muito, falava, né, pelo menos é o que sempre falava muito antes, para você não sonhar muito, para você, agora pensa, tudo que está à nossa volta não só é coisas da nossa mente que vieram para o material, como também são sonhos. O telefone celular era um sonho que se materializou.
Uma cadeira era um projeto, era um sonho que se materializou. Uma mesa era um projeto, era um sonho que se materializou. Uma casa era um projeto e era um sonho que se materializou. Então, a gente precisa sim sonhar. E a sociedade, ela rechaça muito você sonhar, né? Você não pode sonhar, porque sonhar é coisa de fracote. Então, gente, a gente tá numa época que a gente precisa parar para pensar nessas coisas. Isso está acabando, entendeu? Cada vez mais e mais a gente está vendo que está acontecendo essa fusão, sabe? A gente está começando a entender essas coisas. A gente está começando a entrar na nossa vida, essa espiritualidade, as sensações, os sentimentos. A gente é muito bloqueado na vida, a religião bloqueia muito. Porque você é pecador, porque você não merece, porque a gente veio aqui para sofrer. Na verdade, não é isso. Sabe? A gente está aqui para viver uma experiência, para aprender. Não existe erro, não existe pecado, existe sim o aprendizado. Tudo leva ao nosso aprendizado para que a gente evolua. Essa é a grande ideia da vida, essa é a grande ideia da gente estar aqui no planeta Terra, é sempre evoluir. Então, quando a gente começa a aprender a ouvir os nossos sentimentos, a saber o que a gente sente, a saber qual é a nossa identidade, como que a gente pensa, como que a gente funciona, qual é o nosso ritmo. Quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente começa a entender muita coisa e começa a vir muita coisa. E a intuição, ela é uma coisa que pode te guiar na sua vida, então deixa ela entrar, deixa ela vir, sinta ela, não bloqueie ela, não leva para o racional. Mantenha sempre o seu canal ali limpo, faça suas meditações. Por mais que você não consiga meditar agora no começo, é normal, mas comece pela meditação guiada, faça 3 minutos por dia, que seja, aí você vai aumentando com o tempo. Eu também comecei assim. Então, é muito importante que você pare, que você saia do piloto automático. Se você estiver no piloto automático, você não vai conseguir sentir, entendeu? Você não vai conseguir viver, porque a gente não nasceu para... A gente não nasceu para sobreviver, a gente nasceu para viver. E estar no piloto automático é sobreviver, entendeu? Então é por isso que dá pane no nosso sistema, o nosso corpo físico adoece. Então a gente precisa pensar nisso, tá? A gente precisa sair desse piloto automático, ver se isso é realmente o que a gente quer fazer agora, sentir no nosso coração o que ele está querendo dizer pra gente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a esclarecer um pouco a diferença entre ego e intuição, porque é um pouco sutil, tá? Mas com treino você vai conseguir entender essa diferença, tá bom? E curta o nosso canal aqui, dê um like no vídeo e até a próxima!